Boa noite, nobres pares, boa noite a todos que estão aqui ou em suas casas nos assistindo, através do canal 54 ou das redes sociais. Vereador Bastião, parece que nós tínhamos combinado, não é, uma parte da pauta da nossa fala hoje. O senhor tocou no assunto aí que faz parte aqui da minha pauta aqui hoje também. Inclusive, eu já vim aqui, né, era a minha última fala, mas eu vou iniciar com ela. E aí eu solicito aí da mesa diretora informações, explicações sobre a questão das nossas emendas impositivas. Por incrível que pareça, 2020, 2021, o vereador deve lembrar, que estava aqui conosco, vereador Admilson também, vereador Ezequiel e a vereadora, Leilson. No início do mês de abril, nós recebemos, para nossa surpresa, um documento, um ofício, vindo do Poder Executivo, do prefeito Aldon Júnior, dizendo que não ia cumprir com as nossas emendas impositivas porque não havia recurso para isso. Para todas elas o ano passado. O senhor tem um ofício, inclusive. E aí, para nossa surpresa, nós terminamos o ano com um saldo de 9 milhões de reais. E aí não dava para fazer aquelas emendas impositivas, inclusive essa dos postos de saúde, porque a do São Luís já tem quantos anos? 4 anos, né, que nós estamos, de emendas coletivas. Eu, senhor, o ex-vereador Alzone, vereador Ezequiel está aqui, o banheiro lá da feira coberta, que eu dei aquela notícia boa naquele dia, que já tinha sido feita a licitação, inclusive. Aí tem que ser construído aí até o segundo prazo, está lá no portal de transparência, até agora, mês de junho. E aí a nossa pergunta é, afinal de contas, o que é que vai ser feito? Nos anos anteriores, de forma bem interessante, o prefeito, no mês de abril, sem ter ainda nenhuma previsão, e sem nem passar o número real, né, da arrecadação, ele disse que não iria fazer porque não tinha recurso. Sobrou 9 milhões no ano passado. Aí esse ano, o que é que vai ser feito? Já estamos no mês de abril. Inclusive, hoje já são 11. Então, nós queremos saber o que é que vai ser feito e o que é que não vai ser feito. Porque muito me preocupa uma fala dessa aqui do vereador Bastião, que nós temos das nossas emendas aqui, que foram de todos os 11, que todos concordaram, e aí ficou certo que seria feita a bendita reforma do posto do São Luís. E aí o vereador Bastião chega lá, como eu estive lá também, e simplesmente até o restante do material que estava lá, levaram tudo. Se levaram o material, imagine, nem começaram, ao contrário, o restante do material, até as ferramentas que estavam lá, tiraram todas. E aí, afinal de contas, nós temos que saber, para não sofrer decepções, como sofreu agora o vereador Edmilson. Se faz alguma coisa, amarra-se em lei, porque é lei, emenda impositiva é lei, está no orçamento, há recurso garantido para isso. Foi nos dada a palavra aqui de que seria cumprido, não foi assim, vereador Bastião? E aí nós chegamos, né, de forma espontânea e bem entusiasta e otimista, aí nós chegamos e falamos aqui para toda uma comunidade, vereador Bastião. Foi feito aqui, todos os vereadores assinaram também, não só é o vereador Marquinhos, não só é mais o vereador Bastião, não é mais só o vereador Ezequiel, são todos os 13 vereadores, todos assinaram, todos concordaram, todos solicitaram, é uma emenda impositiva coletiva dos 13, e aí nós anunciamos, inclusive esse vereador, acredito que é aquele que está chegando agora, que passou lá na comunidade e disse lá, o pessoal lá que podia preparar a galinha, que em 60 dias a obra estava feita. Eu acredito que foi aquele vereador que está olhando aqui para mim, o vereador Lucieldo, aquele que deu um desdobro hoje de noite, que ele não convidou a gente, fez o aniversário escondido, não convidou, mas parabéns assim mesmo, vereador. E aí o que acontece? Chegamos lá, anunciamos que vai ser feita a obra e nada. Ao contrário, o vereador deu testemunho aqui, não é apenas o meu, ele também foi lá e viu com os próprios olhos que todo o material foi retirado. Então a gente precisa ter a certeza. Porque, como a gente já conversou várias vezes, vereador Bastião, nós fazemos o que podemos e passamos a mensagem de que será feito,
e quando não é feito pelo Poder Executivo, somos nós que ficamos como mentirosos. Então, estou cansado já, sabe, de vai ser feito, vai ter isso, vai ter aquilo, e quando chega no último dia do ano, a gente olha para trás, o que é que foi feito, vereador? Nada. Está entendendo? Então, eu acredito e quero acreditar que esse ano vai ser diferente. Parece aquele tema da Globo, né? Mas vamos torcer para que as coisas caminhem diferente, principalmente porque é um ano eleitoral. Também quero solicitar aqui a mesa aqui, perguntei semana passada e vou perguntar hoje mais uma vez. A mesa diretora. Em relação ao PAI, o plano de aposentadoria incentivada, ele já foi encaminhado para as comissões, já está com alguma comissão, já o nosso secretário, Anderson, já foi encaminhado para a primeira comissão, a primeira, de Justiça, Legislação e Redação Final. Excelente, nobre secretário. Então, eu vou fazer um pedido aqui, enquanto ainda está tramitando nessa comissão, para que se faça uma reunião, presidente Admilson, nesta casa aqui, envolvendo todas as comissões, que se faça aqui, juntamente aqui com todos os vereadores, com representantes dos funcionários e professores, para que a gente possa ter um diálogo aberto, possamos opinar, inclusive para que a gente possa discutir e saber que emendas nós poderemos apresentar. Certo? Pois não, vereador? Obrigado, vereador Marcos Xavier. Vereador Marcos Xavier, por motivo superior, quarta-feira eu não pude me fazer presente aqui na sessão, mas eu assisti um vídeo da vossa fala que está circulando nas redes sociais e eu fiquei muito preocupado com a vossa fala. Se eu estiver errado, me corrija, que eu sempre disse que a vossa senhoria domina o assunto melhor do que eu. A vossa senhoria falou naquele vídeo, na sua fala da sessão passada, que o PAI, sendo aprovado do jeito que está, e aquele funcionário aderir ao PAI, ele poderá sair para a sua aposentadoria sem receber a sua rescisão, vamos dizer assim. Ele passar seus 30 anos contribuindo, vamos dizer, levando a prefeitura nas costas, e se ele aderir a esse projeto do PAI, ele será retirado sem receber sua indenização. É assim que a vossa senhoria falou, ou eu entendi de outra forma e poderia me explicar melhor? Obrigado. Eu que lhe agradeço, vereador. Terei o maior prazer de explicar ao senhor e a todos que estão em casa novamente. O PAI, lá no seu artigo 4º, ele diz o seguinte: o cidadão ele vai ter aí uma espécie de indenização. E aí, como é que seria essa indenização aí? Seria 80% do valor da perda salarial que ele vai ter, do salário que ele recebe hoje para o que ele vai passar a receber pelo INSS. Aí o que é que diz mais lá? De que vai ser descontado, então, as gratificações, anuênio, hora extra, etc, etc e tal. Vamos traduzir ou trocar em miúdos. O cidadão, ele é funcionário da prefeitura, ele ganha o quê? Um salário mínimo. É o salário base dele. O que é que ele ganha mais? São essas gratificações, os anuênios, essas coisas. Então, na hora que excluiu, ele só tem um salário base dele, que é um salário mínimo. Na hora que ele dá entrada na aposentadoria, o INSS vai pagar o que a ele? Um salário mínimo. Qual vai ser a perda que ele vai ter aí? Nenhuma. O salário base dele é um salário mínimo e ele vai se aposentar no INSS com o mesmo salário mínimo. Então, ele não vai ter direito a nenhum por cento de indenização. Simples assim. Concede uma parte, vereador? Pois não, vereador? Só para que eu entenda melhor, deixa eu perguntar. No caso, esses funcionários, que eles são estáveis, não são estatutários, segundo o próprio tribunal. Ou permanentes conforme, a lei, ou se a gente pegar o contra-cheque deles. Se eles não forem estatutários, eles têm direito à verba laboral, não é isso? Isso mesmo. Então, se ele chegar à aposentadoria, é claro, evidentemente, que a prefeitura terá que pagar a rescisão trabalhista, não é assim? Correto. E se ele assinar o PAI, ele abdicou, ele perdeu tudo.
Porque Então, lamentável. para a justiça ele fez um acordo. Se A- ele vai receber 1 milhão ou R$1, não importa mais para a justiça. Nesse caso, a perca é mais que significativa para o funcionário que está nessa condição. Com certeza. Como eu expliquei muito bem semana passada, vereador Ezequiel, aqueles que vão ter alguma compensação são os professores, porque recebem mais do que um salário mínimo. Então, esses vão ter algum tipo de compensação. Mas os funcionários, porque, como eu falei aqui, qual é o salário base de um médico na prefeitura? É um salário mínimo. Qual é o salário base de um dentista na prefeitura? É um salário mínimo. Qual é o salário base de um advogado, de um engenheiro, de um gari? Todos eles, o salário base é um salário mínimo. É culpa do prefeito atual? Não. Isso aí é um problema que vem se arrastando há muitos e muitos anos. Por isso que ninguém faz concurso para advogado, para engenheiro, para médico aqui na prefeitura de Coarne Novas. O senhor que esteve acompanhando muito bem aqui nos últimos anos a luta do pessoal da saúde, inclusive ano passado aí com o Previne Brasil, aquela coisa todinha, lembra o que é que os dentistas falaram aqui para a gente? Não foi assim, vereador Daniel? Qual o salário dele? É um salário mínimo. Ele tem uma compensação maior quando recebe do PSF, do salário do Previne Brasil, do que o próprio salário que ele recebe da prefeitura. Pois não, vereador? Então, a vossa convocação por parte, já que o projeto do PAI se encontra, eu não sei em qual comissão, seria bom que o relator de uma dessas comissões fizesse esse movimento junto aos funcionários, junto também à assessoria jurídica dessa casa, para a gente olhar melhor esse projeto. É este pedido que eu já estou fazendo aqui. Justamente, vou reforçar e contribuo com a sua fala. Eu acho lhe que agradeço. essa casa ela tem que dar a sua contribuição. Excelente. Nós temos aqui, eu estou aqui com os dois projetos, eu trouxe aqui o de Lagoa Nova, está aqui, e o de Currais Novos. Então, nós podemos até melhorar, vamos dizer assim, se está com alguma falha, todo mundo junto, imbuído para resolver o problema dos funcionários. Devemos. Parabéns a Vossa Senhoria por ter trazido esse ponto hoje à noite. Obrigado. Eu que agradeço suas palavras, a sua, do vereador G. Charles. É de suma importância que a gente esteja na defesa dos nossos funcionários, que a gente possa estar aqui, nos colocando aqui à disposição de todos eles, para que não haja nenhuma perca significativa, para que a gente não tenha a mesma situação do que aconteceu com os aposentados. Foram colocados para fora, foram garantidos que não seriam demitidos, e na primeira semana do ano, simplesmente foram colocados para fora, e o prejuízo, nós que acompanhamos, o vereador Ezequiel sabe do que eu falo, pessoas com depressão, pessoas com problemas de saúde terríveis. Por quê? Porque simplesmente perderam um salário que tinham. Alguém pode dizer, mas Marquinhos, mas é lei. Disse, bem, a lei na época dizia que não havia necessidade. Era uma recomendação do Ministério Público, não era uma determinação. Quem colocou para fora não foi o Ministério Público. Também falar aqui sobre a questão aqui do Expo Novos, e nós entramos aqui hoje com requerimento a respeito do Expo Novos. Um belo dia aqui, inclusive aqui nesta casa, eu estava falando aqui da grandiosidade de um Expo Novos, e um cidadão muito inteligente olhou para mim aqui e fez, rapaz, vocês falam pela festa, mas não falam a questão prática na real para o município. A gente pega aqui um montante aqui, foi feito quanto em negociação? Um valor tremendo. Mas dos nossos produtores, qual foi o valor? Nenhum. Os pequenos e médios produtores de Coarne Novas. Então, qual é a minha sugestão que eu coloquei o requerimento? Vamos fazer nos mesmos moldes para os pequenos e médios produtores do município de Coarne Novas? Só o local? Pois não, vereador? Eu queria aqui até parabenizar Vossa Excelência pela ideia, porque se conseguisse, eu acredito que a ideia seria por aí, fazer um trabalho até de ir ao campo, ir às comunidades, cadastrar, convencer os proprietários a até se prepararem no tocante a documentos, se levassem os bancos, né, até aquele local. Se conseguisse, levando os bancos, com certeza traria essas vacas de Pernambuco,
essa genética totalmente avançada para o parque. Se conseguir fazer todo um trabalho junto aos proprietários aqui da região, para que acontecesse algo de tamanha magnitude como agora, com os proprietários aqui da região, seria algo de uma dinâmica tamanha. Imagine daqui a 3, 4 anos, como seria, né, a nossa região, a melhoria na nossa região no tocante ao leite. O vereador Marcos Xavier e os demais que conhecem o que o vereador G. Charles, que pode dizer conhece a fundo, até por conviver no dia a dia com esse pessoal, né, do campo, por ter tido até uma loja dessa área, como lá atrás, né, como na época o governador Zé Agripino, posterior um outro que implantou aqui o projeto Curral, lembra? Lembro. Na época a média de leite aqui era 5, 6 litros de leite por vaca. Né? Após aquele projeto que foram buscar em Minas Gerais e introduziram aqui, o avanço, o tamanho, né? O pulo, o tamanho. Posterior, a era Mariano, na Cecel, governo Garibaldi, posterior. Isso. Quando também algo semelhante, e aí começaram a implantar aqui a inseminação, né, no rebanho. E daí as exposições, tantas exposições, e o melhoramento genético, tivemos disputas em torneios leiteiros aqui, vaca ganhando com 54 quilos de leite, daqui da cidade de Abadeus Filho, me lembro, eu participei, aliás, assisti, né, fiz cobertura na época para a emissora de rádio. Se conseguisse algo do tipo, né, eu acredito que o secretário Lucas, com certeza, vai escutar, ou deve estar escutando, vai tomar conhecimento dessa indicação, e eu observo aí como uma boa ideia para a gestão buscar promover algo do tipo. Seria um ganho bem interessante. Vai ser um ganho enorme, porque Concede uma parte. Pois não, vereador? Mais uma vez eu quero parabenizar a Vossa Senhoria. A Vossa Senhoria hoje trouxe um ponto bastante positivo para a gestão pública da cidade de Currais Novos. Levantar esse ponto que a Vossa Excelência trouxe agora de noite. Uma boa ideia. Eu peço permissão à Vossa Senhoria para me subscrever. Entendeu? Vai ser um Porque prazer. quem vai ganhar vai ser os produtores, os criadores aqui da cidade de Currais Novos. Vai aumentar a nossa renda, vai aumentar a geração de emprego, porque, como o vereador Edmilson falou, tem muita gente que não vem para cá para concorrer, porque sabe que o rebanho dele não tem a mesma qualidade dos que vêm de fora. E há um distanciamento ainda enorme no setor financeiro com a nossa produção rural aqui no município de Currais Novos. Então, se nós tivermos aqui um Expo Novos aqui local, meu amigo, a gente só vai ter a crescer, a gente só vai ter a agradecer, né? A nossa produtividade rural aqui, ela vai dar um salto do tamanho do mundo. Então, esse o meu intento aqui em trazer para casa esse requerimento hoje. E, para finalizar aqui as nossas palavras, eu não quero que ninguém me entenda mal, principalmente os funcionários do hospital, mas vem me incomodando desde semana passada, inclusive eu estive no hospital, né, tive que ir lá, o ombro piorou, e eu tive que ir lá, e quando eu cheguei lá, eu fui, digamos assim, interpelado por várias pessoas, e cada uma delas que chegava e tinha um pedido, uma reclamação para fazer. Eu sei que a situação do hospital, devido à nossa crise hídrica, nos últimos dias ela não está legal. Eu estou vendo, eu moro ali perto ali, eu vejo, eu passo ali, eu tenho que ir trabalhar, e eu vejo ali constantemente ali o hospital sendo abastecido por carro-pipa. Constantemente. Mas isso também não é motivo para que, de repente, mais de 5 pessoas cheguem até mim e digam: Marquinhos, minha mãe está aqui, meu filho está aqui internado, meu tio, outro era uma avó, se não me engano, e estava dizendo que não tinha sido trocado, mais de 24 horas não tinha sido trocado os lençóis. Eu não conversei com ninguém do hospital, até mesmo porque eu não estava em condições médicas para isso. Eu não conversei com ninguém do hospital sobre essa situação, mas quando várias pessoas, vereador Bastião, lhe procuram, e não foi apenas pessoalmente, mas também pelo telefone, pelo WhatsApp, mandaram áudios para mim, contando sobre essa situação. Então, eu acredito que esta casa ela tem que opinar, ela tem que verificar. O hospital ele é de competência do Estado, mas
nós temos o dever de chegar lá e conversar com a gestão do hospital. O vereador Ezequiel deve lembrar muito bem que nós estivemos lá no início, quando mudou a gestão do hospital, nós estivemos lá no início, oferecendo nossa ajuda para eles, né? Aquela coisa toda. E o que aconteceu? Naquela época, a direção do hospital disse que não havia necessidade. E a gente colocou bem simples para eles, vereador Bastião. Olha, o problema aqui não é político. Nós estamos aqui enquanto coadjuvantes. Porque a gestão anterior, a gente nunca expôs nada do hospital lá na Câmara. Quando tinha um problema, a gente vinha aqui e tentava ajudar. Como nós fizemos aquela petição coletiva, em que o juiz, a cada 6 meses, ele bloqueava um valor, né, do governo do Estado e já alocava diretamente para o hospital. E foi isso que garantiu o funcionamento do hospital por mais de 2 anos, 3 anos, se não me falha a memória. Não foi assim, vereador? Então, o nosso intuito é o de ajudar. Eu acredito, vereador Ezequiel, que está no momento a gente fazer uma visita ao hospital. Não é? Hoje, o pessoal ligou para mim, rapaz, está aqui, está uma história aqui que o camarada com gripe só vai ser atendido aqui nesse horário. Eu fiquei sem entender nada disso. Está entendendo? Então, assim, primeiramente, eu peço que a direção, a gestão do hospital, os funcionários, nos vejam como parceiros, como aliados. E que se está tendo alguma dificuldade, a gente não vai ter nenhum problema de chegar aqui mais uma vez para o juiz, e não é nenhuma vergonha, certo? Nós sabemos dos trâmites burocráticos, não vai ser nenhuma vergonha para uma gestão, como não foi para a gestão anterior, de chegar e aceitar a nossa ajuda. Nós fizemos um documento e o juiz aqui, doutor Marco Vinícius, ele bloqueava a cada 6 meses mais de R$200 mil, o vereador Edmilson lembra que assinou também, para que esse recurso fosse destinado diretamente para a aquisição de insumos e materiais para o hospital. Né? E foi resolvido. Então, assim, hoje, de repente, não sei, a gente tem que conversar primeiramente, mas se está dizendo, se não tem água e se não há lençol em grande quantidade, então vai atrasar a troca dos lençóis. Né? Não estou dizendo que está acontecendo, mas quando mais de 5 pessoas vêm relatar uma situação como essa, e são pessoas que a gente filtra todos os depoimentos, e são pessoas que nós conhecemos de longa data, e que não há nenhum motivo para que essas pessoas estejam nos procurando para fazer, como a gente chama, moído, elas estão apenas requerendo um direito. Então é de suma importância que a gente vá ao hospital e a gente converse, analise e veja a possibilidade de resolver esse problema o mais rápido possível, certo? Eu estive no hospital e eu fiquei extremamente preocupado com o que vi e com o que escutei. Está entendendo? E eu estive lá não para fazer uma visita enquanto vereador. Eu estive lá como paciente. E fiquei preocupado. Porque, vereador Bastião, se o lençol ele não for trocado, o hospital, como dizia meu avô, é um local insalubre, onde todas as bactérias elas circulam naquele ambiente. Se não houver a limpeza adequada, e eu não estou dizendo que os funcionários não fazem, muito pelo contrário, eles fazem muito mais do que a profissão ou o cargo determinam, porque nós conhecemos aquelas pessoas e a gente sabe do amor que eles têm por aquele hospital. Agora, se não está tendo material suficiente, se não tem água suficiente, e se não tem lençol suficiente para fazer essa troca a contento, e eu estou dando aqui um exemplo, eu escutei outras coisas mais. E não será vergonha nenhuma para nenhuma gestão, né, aceitar ajuda e ter esse dinheiro bloqueado pela Justiça para que seja feita, então, a compra desses insumos, desses equipamentos, desses materiais para o nosso hospital. Pois não, vereador? Marquinhos, muitas ideias boas suas, e eu quero me subscrever nessa ideia que foi... Será um prazer, vereador. Tá certo, meu filho? Será um prazer e a sua experiência será muito bem-vinda, que o senhor, como um homem do campo, que nasceu no campo, trabalhou muito tempo com produção, como marchand também, só venha somar nessa nossa ideia e que ela seja colocada em prática para agradar e para melhorar a vida e o trabalho dos nossos produtores. Eu não tinha visto, presidente, desculpe ter
aí ultrapassado o tempo aí, mas uma boa noite a todos.